E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e eu gostaria já de início pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar e também para fazer a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio das lojas do Cruzeiro, tá? Inclusive, olha esse QR Code bonitão na tela aqui, se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, como essa camisa aqui, por exemplo, que inclusive chegou reposição, tá? Tinha alguns tamanhos aí que não estava rolando e tudo mais, chegou reposição recentemente da camisa principal, da camisa branca também nas lojas do Cruzeiro e tem inúmeros outros produtos ligados ao nosso clube, é copo, é bandeira, é chinelo, é boné, enfim, tem tudo quanto é trem lá relacionado ao Cruzeiro. Compre nas lojas do Cruzeiro, tá? O link tá aqui na descrição, você pode apontar a câmera pro QR Code, vai pro mesmo lugar, é o WhatsApp, né, ali da loja do Cruzeiro, da Savassi, mais especificamente, mas tem várias lojas do Cruzeiro espalhadas aí por Belo Horizonte, algumas cidades do interior também, tá bom? Então, se for comprar produtos oficiais do Cruzeiro, lembra de sempre ficar atento às boas condições de desconto e comprando aí pelo QR Code, eles entregam em qualquer lugar do planeta, tá? Se tiver um código postal, você fazendo o seu pedido, chega na sua residência. Então, compre nas lojas do Cruzeiro. E se você gosta de fazer apostinhas esportivas, eu te indico a fazer isso pela Betfair, que também, ó, patrocinador master do Cruzeiro, né? O link está na descrição também. Aproveita sempre os bônus, hein, gente? Final de semana normalmente tem ali um valor para criar aposta nos jogos do Mundial e tudo mais. Fica sempre esperto nessas oportunidades aí. Tem a questão do aposte e ganhe também. Você aposta e ganha um valor de bônus. Então fique esperto, aproveita as oportunidades lá, tá? Lembrando, né? A aposta não é um negócio garantido. Você pode ganhar, você pode perder. Então tem que ser feita com responsabilidade, somente para se divertir e por maiores de 18 anos, tá bom? Não dá bobeira, não. Começo com a pergunta do Henrique Rezende. Se o Cruzeiro tivesse arrecadação de 1 bilhão, acha que estaríamos no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras ou eles sempre estariam à nossa frente por estar no eixo? Henrique, obrigado pela pergunta. Confesso que o seu comentário me fez lembrar uma coisa pré-temporada, já esse Carvalho fazendo a mesma pergunta para qualquer, né, pessoa ligada ao Cruzeiro lá nos Estados Unidos, mas enfim, eu entendi totalmente o que você quis perguntar. Cruzeiro hoje tem uma arrecadação muito baixa, né? O Cruzeiro arrecada 300 milhões em média, assim, né? O Cruzeiro nunca chegou, por exemplo, a R$ 500 milhões. Nunca na história do Cruzeiro a gente conseguiu arrecadar 500 milhões de reais em um ano. E a gente vê Flamengo e Palmeiras passando de 1 bilhão, Flamengo beirando 1,5 bilhão, enfim, é uma arrecadação realmente muito maior que a nossa. Acho que o que você fala é o seguinte: se o Cruzeiro consegue elevar o seu patamar de arrecadação para 1 bilhão, em onde esses caras estariam, né? Tipo assim, para o Cruzeiro chegar em 1 bilhão, o Flamengo estaria em 2 ou 3, o Palmeiras também. E infelizmente eu tenho uma tendência a achar que isso é mais ou menos assim, tá? Para a gente chegar nesse patamar de 1 bilhão, a gente vai ter que ver Palmeiras e Flamengo com arrecadação ainda maior. O Corinthians também tem muito potencial, é que se enrola todo ali nas próprias pernas, né? Mas aí tem um detalhe, né? Assim, qual é o perfil de arrecadação? O que eu acho que o Cruzeiro precisa fazer para ele ter uma arrecadação muito maior, sem necessariamente inflar a arrecadação dos outros? Por quê? Flamengo e Palmeiras, eles têm uma arrecadação maior com relação à bilheteria, aí você citou a questão do eixo. São Paulo, por exemplo, é um mercado em que se circula muito mais dinheiro. Então, os patrocínios pagam mais, o ingresso é mais caro, tá? São Paulo é o principal mercado competitivo, né, de questão financeira no Brasil, mais até do que o Rio de Janeiro, bem mais que o Rio de Janeiro, inclusive. Tanto que o Flamengo é o único time do Rio que consegue, né, ter esse patamar mais alto, assim. A gente pega Vasco, a gente pega o próprio Botafogo, a gente pega o Fluminense, eles não têm esse patamar lá em cima. É o Flamengo que tem uma torcida muito massiva, e aqui eu não vou entrar, né, em como essa torcida foi construída no passado, que aí já é uma outra discussão. Mas a única forma que eu vejo do Cruzeiro subir de forma vertiginosa a arrecadação, né, sem impactar positivamente nos outros também, é o Cruzeiro conseguir revelar jogador e vender muito bem esses jogadores, tá? Porque Flamengo e Palmeiras hoje eles fazem isso, né? O Palmeiras está todo ano vendendo o Endrick, o Vitor Reis, o Estevão, toda hora está entrando muito dinheiro
com o jogador. E aí tem lá um Luiz Guilherme, por exemplo, que foi vendido por uma nota, não arrumou nada lá na Inglaterra. Então o Palmeiras sempre está conseguindo vender muito bem jogadores da sua base. O Flamengo também fez isso em algumas oportunidades. Teve Vinícius, teve Reinier, aí vende, sei lá, Mateusão, Rodrigo Muniz, jogadores que não são prime, né? Jogadores que não estão do primeiro nível técnico, mas que podem ser jogadores úteis em muitos lugares, né? Que tem um mercado, que tem qualidade. Enfim, eu acho que aí o que o Cruzeiro precisa fazer é começar a botar os jogadores, desenvolver esses atletas e saber negociá-los, vender bem, né? Na hora que o Cruzeiro for vender um Kaique, um Cauã Prates, um Cauã Batistella, um Kaique Kenji, qualquer jogador jovem, mude, qualquer um, tá? A hora que o Cruzeiro for negociar esse jogador, primeiramente não ter a necessidade de vender, saber negociar, porque o jogador mais valorizado hoje, você olha para o elenco do Cruzeiro, você fala assim, o jogador mais valorizado do Cruzeiro hoje é o Caio Jorge, que está num bom momento. Concordo, né? Até porque o Caio Jorge ainda tem 23 anos. Mas o jogador que o mercado europeu chama muito mais a atenção deles é um Cauã Batistella de 17, mais até do que um jogador de 23, porque é aquele jogador que eles podem contratar, terminar de formar, desenvolver esse cara mais de acordo com as características que eles gostam, inclusive, né? E muitas vezes levar um jogador de 18 anos até atende a alguns critérios de liga, como, por exemplo, de inscrever jogadores formados no país ou formados no clube por um certo período do tempo, que normalmente tem que ser 3 anos até os 21. Então a gente tem que entender essas questões do mercado também. O mercado pede hoje, o mercado europeu, né, jogador mais novo. Então, se o Cruzeiro souber colocar jogadores mais jovens, claro, né, com a devida segurança que o Cruzeiro tem, né, para não perder o jogador, botar o moleque mais jovem em campo, valorizá-lo e vender bem esse cara, é a forma da gente fazer dinheiro, tá? No futebol não tem muito segredo. Tem que jogar Libertadores? Sim, de preferência ser campeão, mas se o Cruzeiro jogar Libertadores, Copa do Brasil, se o Cruzeiro for campeão de todos os torneios, tiver estádio lotado e tudo mais, dificilmente ele alcança R$ 1 bilhão de arrecadação. Porque ele, assim, simplesmente não tem, né? Não vou dizer essa demanda, mas o mercado não paga isso para um clube no atual contexto do futebol em Minas. Se o Cruzeiro consegue se estabelecer no topo e fazer isso de forma recorrente, aí eu acho que a nossa arrecadação subiria gradativamente também. Mas forma de fazer dinheiro no futebol rapidamente, subir a arrecadação, venda de jogador. Tão simples quanto isso. E o jogador da base, é claro que é a melhor venda que você faz, porque é aquele que você gastou pouco para formar e você tem um lucro muito maior. O Diego Freitas pergunta: você acha que a visibilidade que os times brasileiros estão tendo no Mundial pode fazer crescer o desejo de europeus em comprar os direitos de transmissão dos campeonatos sul-americanos? Diego, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem uma possibilidade boa sim, tá? Eu acho que os clubes brasileiros terem feito um papel legal, né? Todos os 4, inclusive, se classificando aí na primeira fase do Mundial, pode sim levantar um interesse um pouco maior. Não acho, honestamente, que, nossa, os europeus agora vão ficar encantados com o futebol brasileiro. Até porque nenhum time brasileiro foi encantador na primeira fase do Mundial. O Botafogo fez um ótimo jogo, ganhou do PSG, Fluminense fez um bom jogo contra o Borussia, Flamengo ganhou do Chelsea e tudo mais. Mas encantar, assim, nossa, temos que ver mais desse time, não aconteceu, tá? Pode ser que um time brasileiro avance bem, pelo menos um certamente estará nas quartas, né? Eu estou gravando esse vídeo antes dos duelos das oitavas de final, só para deixar bem claro para vocês, tá? Então vamos ver como que a coisa desenrola, né? Como que vai encaminhar, se os times brasileiros vão fazer bonito ou feio. Mas eu acho que o desempenho na primeira fase, que é o que eu tenho como analisar no momento, foi legal, foi bem satisfatório e acho que no frigir dos eggs aí, os clubes brasileiros fizeram um papel legal e trouxeram um pouco mais de interesse de alguns mercados aí do exterior. Aí você fala assim, não, então agora vai ser um aumento de arrecadação gigante. Não, eu acho que o futebol brasileiro, ele provou, e até uma pergunta que eu faço para vocês, que ele não está muito distante do nível, por exemplo, não vou dizer nem das principais ligas europeias, mas tipo de uma quinta, sexta, sétima liga europeia. Talvez a Série A do Campeonato Brasileiro esteja mais ou menos nesse nível. E isso não é vergonha nenhuma, tá, gente? Quando a gente compara, inclusive, a questão financeira, né? O quanto de dinheiro esses caras arrecadam lá no futebol europeu e até a diferenciação de câmbio, né? O quanto o euro vale em relação ao real, estar ali no nível de uma quinta, sexta liga europeia aqui na América do Sul é bem relevante, tá? E o futebol brasileiro, ele circula muita grana. Os clubes têm movimentado muito dinheiro com transferências. O Cruzeiro, por exemplo, né, depois de
quase acabar. Ele está adotando uma estratégia de investimento em estrutura que eu acho extremamente inteligente e necessária para o clube. Mas, assim, o futebol brasileiro está circulando muita grana, mais do que, por exemplo, num campeonato português da vida, né? Que a gente viu aí o Porto jogar contra o Palmeiras e empatar num jogo que o Palmeiras mereceu vencer, né? Então, assim, acho que a gente pode olhar para essa situação de uma forma bem positiva. Para mim, está bem claro que na América do Sul o futebol brasileiro é a principal liga, e eu acho que sim, esse Mundial faz alguns europeus, não vou dizer todos, até porque eles normalmente, né, alguns lugares, tipo a Inglaterra, por exemplo, eles são mais snobs, a verdade é essa, eles acham que são o centro do universo, mesmo com a seleção deles não ganhando nada desde 66, né, eles ainda se acham o melhor time de futebol, e eles têm hoje a melhor liga de futebol, mas não é porque os ingleses são os melhores, é porque os ingleses têm mais dinheiro, é tão simples quanto isso. O Alex de Cis Soares pergunta: tem alguém da era da gestão do Ronaldo que faz falta na equipe do Pedrinho? Alex, obrigado pela pergunta. Eu não diria necessariamente faz falta, porque aí a gente precisaria ter um nível de entendimento muito grande ali dos meandros, né? Como funcionava a gestão do Ronaldo, quem é que fazia exatamente o que dentro daquela estrutura, e da mesma forma da atual gestão do Pedrinho. A gente não tem assim esse detalhamento todo. Você fala, tem um organograma, mas quem exatamente faz o quê é uma coisa que só quem está lá dentro sabe. E às vezes nem quem está dentro do clube sabe se as coisas não estiverem bem organizadas. Parece que o Cruzeiro está se organizando bem, não estou falando nesse sentido, tá? Mas acho que é isso. O Cruzeiro parece estar fazendo um bom trabalho. Agora, sim, olhando de forma bem geral, né? Eu acho que o Gabriel Lima, que era o CEO, né, na época do Ronaldo, é um cara que fez um trabalho muito bom no Cruzeiro. Obviamente, ele não é o único responsável pela recuperação financeira do Cruzeiro. Tinha lá o diretor financeiro, salvo engano, Rafael Viana, que era o nome dele, um carequinha e tudo mais. Tinha outros profissionais que também auxiliaram muito nesse processo, mas o Gabriel Lima era o cara que fazia ali a gestão do clube. Teve uma escorregada ou outra? Teve aquela situação, por exemplo, dele falar do Cruzeiro poder mandar jogo no estádio do Atlético Mineiro, né, que acabou pegando muito mal com os torcedores e tudo mais. Mas quando a gente analisa caras que trabalhavam, né, que tinham um papel assim de destaque na gestão do Ronaldo no Cruzeiro. Pedro Martins, não sinto a menor saudade, tá? Por mais que seja um cara que tem suas virtudes, ele se comportava na maior parte do tempo como um garoto de recado, né? O Paulo André, que era o cara que mandava no futebol do Cruzeiro, vivia nas sombras, não botava a cara para nada, e ironicamente, quando o Paulo André botou a cara e deu uma entrevista coletiva, na mesma semana o Ronaldo vendeu o Cruzeiro, né? E eu acho que esse deve ser um dos grandes arrependimentos da vida do Paulo André, que ele nunca se expunha, a hora que ele se expôs foi justamente dias ali antes do Ronaldo vender o boteco, né? Então, assim, eu acho que desses nomes que a gente lembra, assim, o Gabriel Lima é um que se destaca, mas eu nem acho muito viável, assim, pensar nele voltar a trabalhar com o Pedro Lourenço, lembrando, inclusive, a forma como saiu, o Pedrinho acabou numa entrevista vazando o valor do salário dele, foi um negócio bem desagradável ali, né? O Pedro Lourenço, ele escorrega às vezes por falar demais, a gente sabe disso, tá? Mas eu acho que o Gabriel Lima é um profissional que passou pelo Cruzeiro, entregou um ótimo serviço, não aparecia muito e não tinha que aparecer mesmo. O que tinha que fazer foi feito e a recuperação judicial do Cruzeiro, a organização do clube passou muito pelo trabalho dele. Então, se tem alguém para pontuar, seria esse cidadão. O Rodrigo Pimenta pergunta: considerando o currículo europeu de Jardim, Abel e Jorge Jesus, qual deles você consideraria o maior treinador português a trabalhar no Campeonato Brasileiro em todos os tempos? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Você pediu para analisar aí o currículo europeu, né? Então a gente já pode tirar na hora o Abel da equação, porque o currículo europeu do Abel inexiste, né? Ele iniciou lá na base do Sporting, até ganhou um título de categoria de base na primeira temporada de Sporting, depois nunca mais, né? Pelo Braga não ganhou nada, fez boas campanhas, mas não ganhou nada. No PAOK da Grécia também não ganhou nada. Então o Abel simplesmente não tem currículo europeu para a gente poder analisar. E aí ele veio para o Brasil, todos os títulos relevantes que ele conquistou foram no Brasil como técnico do Palmeiras, tá? Então, no Brasil, talvez ele seja até o melhor, né? Se você quisesse comparar dentro do Brasil, o Abel Ferreira é o mais vencedor, mas você pediu para analisar de forma geral. E aí, assim, o Jorge Jesus, né, ele ganha para mim nessa consideração. Ele tem, inclusive, 3 títulos nacionais do Campeonato Português, todos eles como técnico do Benfica, e um deles em cima do Sporting do Leonardo Jardim, né? O Sporting do Leonardo Jardim ficou em segundo lugar, fez uma boa campanha, mas o Benfica era um time melhor, tá?
Aí acho que a gente pode considerar, né? Pô, o que, que tem de vantagem para o Jardim? Conquistou título continental no Al Hilal, coisa que o JJ não conseguiu. Conquistou título de uma das grandes ligas europeias, né? Quando a gente pega Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha, o Jardim ganhou o campeonato francês, o JJ não tem, né, isso no seu palmarés. Então, assim, acho que a gente pode analisar vantagem para um lado ou para o outro, mas trabalho em si e tudo mais, eu acho que o trabalho do Jorge Jesus ganha, tá? Na questão de título, na questão de desempenho, ele chegou e teve um impacto muito rápido no Flamengo, conseguiu Brasileiro, Libertadores, teve mais título do que derrota, né? A passagem dele pelo Flamengo. Então, acho que o Jorge Jesus ganha essa aí. Só que o Leonardo Jardim tem uma vantagem, ele é 20 anos mais novo, né? Então ele ainda está aqui no Cruzeiro, começando a sua trajetória, então depende dele. Se ele fizer um grande trabalho aqui no Cruzeiro, conquistar muitos títulos, acho que ele pode ultrapassar o Abel, né? No cenário brasileiro, e pode ultrapassar mais para frente o JJ também, tá? Acho que está ao controle dele, mas o melhor técnico português que eu vi trabalhar no futebol brasileiro, hoje, eu diria o Jorge Jesus, por mais que o Jardim tenha alguns elementos lá na Europa que faz dele aí, na minha opinião, o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. Tá? Eu acho que o Jardim é melhor que o Abel, acho que o Jardim é melhor que o Felipe Luiz, mais preparado, e acho melhor que o resto também. Eu acho que nós temos provavelmente o melhor técnico do futebol brasileiro. Agora a gente precisa aproveitar bem isso, oferecer boas condições para ele para conseguir colher frutos, né? Ter o melhor treinador não é garantia de nada se esse for o seu único trunfo. Você tem que ter mais elementos também para ter um time forte. O Iago Henrique pergunta: depois que o Mato saiu, por coincidência ou não, parou de vazar nomes de atletas especulados. Você acha que tem alguma coisa a ver ou o Cruzeiro realmente está agindo por baixo dos tapetes? Ô Iago, obrigado pela pergunta. Eu acho assim que a sua pergunta, a melhor forma de respondê-la é com um sincero sorriso. Eu acho que deu para entender, né, gente? Eu acho que não é coincidência, né? Que tudo vazava e passou a nada vazar. Por que será, meu povo, né? Por que será que certos setoristas passaram a ter menos informações, né? Gente que toda hora fazia um inferno diferente. Por que será que parou de acontecer? Por que será que o Cruzeiro está pacificado? Eu te pergunto. Então, meu povo, assim, o tempo respondeu, nem preciso render muito sobre isso. Obrigado pela pergunta, meu irmão. O Otávio de Souza pergunta: por onde anda o Judivan? Gostava muito dele na base, mas não vingou no profissional. Otávio, obrigado pela pergunta. Não deixaram o Judivan vingar, né? A verdade é essa. Aquele carniceiro uruguaio daquele Maurício Lemos lá, Mundial Sub-20 em 2015, né? O Judivan estava muito bem, inclusive formando uma dupla de ataque com o Gabriel Jesus, né? Na época jogador do Palmeiras ali, eles jogando muito bem no Mundial. Uma entrada maldosa, criminosa lá do Lemos, que lesionou o Judivan, né? E ali, ligamento, ferrou o trem todo, ele ficou muito tempo parado, né? Depois voltou, teve outras lesões também. Então, assim, eu acho que o Judivan é um jogador que ele foi muito atrapalhado pelas lesões, era um atacante que tinha bastante potencial, acabou não conseguindo confirmar isso, porque ele perdeu o que eu acho que era a principal virtude dele, né? Que era aquele arranque, o drible curto, a força dele para passar. Quando o jogador sofre uma lesão, normalmente o cara já perde um pouquinho da confiança. Então o Judivan ele até precisou mudar um pouquinho o estilo de jogo dele, né? Ele até virou um jogador um pouco mais atacante, um jogador menos explosivo do que ele era na base, e era ali uma grande promessa. Dizem até que tinha negociações na época para ir para o Chelsea, né? Mas acabou sendo frustrado. Aí você perguntou da carreira. Atualmente, ele tá dando um rolê muito aleatório, que ele tá jogando na Tailândia. Esse clube cor-de-rosa aí é o Nongbua Pichaya, onde ele fez 14 partidas na temporada com 2 gols e uma assistência. Ele que começou a temporada jogando num outro clube da Tailândia, o Lampang. Por lá ele estava jogando muito bem na segunda divisão tailandesa, marcou 8 gols e aí recebeu essa proposta e se transferiu para um clube da primeira divisão, onde ele não teve um desempenho tão bom assim, tá? Mas é o quarto clube diferente que ele está jogando na Tailândia. Eu vi que ele jogou também por um chamado Pattaya Dolphins, ó que nome da hora, e jogou no Khon Kaen FC. Antes ele tinha passado 2 temporadas no futebol de Malta, tá? Pelo Gezira United e o Nadur Youngsters. Aí você fala, grandes times, né? Eu realmente não conheço esses clubes, não conheço o futebol desses países, tá?
No Cruzeiro, né? A última passagem dele foi em 2000. Ele fez parte ali daquele início de temporada de um Cruzeiro que tinha sido rebaixado, né? Depois foi jogar no Botafogo de Ribeirão Preto e desde 2021 que ele deixou o futebol brasileiro. O Jodivan atualmente está com 30 anos e tá aí, né? Vivendo do futebol, jogando a bolinha dele, fazendo uns golzinhos lá do outro lado do planeta. Eu espero que ele seja muito feliz, que tenha muito sucesso aí. Eu tenho a impressão de que eu já respondi uma pergunta muito parecida com essa sobre o Jodivan num 6x1 Responde. Se eu tiver respondido 2 vezes, vocês me desculpem, mas a informação está dada de forma mais atualizada possível. E o Rinaldo Vinícius pergunta: você, como criador de conteúdo, como faz para poder separar as coisas, tipo a sua vida social ou o seu humor no dia a dia, com o trabalho diário que você tem que fazer sem passar dos limites? Rinaldo, obrigado pela pergunta. O que é separar as coisas? Eu não sei o que é isso, cara. Enfim, mano, assim, é aquele negócio, né? Você tem que tentar ter uma capacidade de discernimento do que é vida real e do que é vida online, né? A internet, ela faz cada vez mais parte da nossa vida, mas a gente tem que entender que telas são realidade, mas até certo ponto, né? Você não pode deixar ser dominado totalmente. Mas, velho, eu diria para você que é bem tranquilo, assim, para mim, porque enquanto eu tô aqui gravando, fazendo conteúdo, live aqui na Samuco TV, Fala Cruzeirense, em qualquer lugar, eu tô fazendo meu conteúdo, tô fazendo meu trampo. Desligou a câmera, parou de trampar, eu tô tocando a minha vida de forma normal, com a minha rotina, meus exercícios físicos que eu preciso fazer e tudo mais. Então, assim, é uma coisa mais ou menos tranquila. Agora, que a gente afeta o humor, né? Pô, o Cruzeiro mal. Isso aí afeta, cara, mas já afetava quando eu não trabalhava com isso, né? Quando eu era como diria Rafa, né, apenas um torcedor. Quando eu era um torcedor que eu não trabalhava com o Cruzeiro, com o futebol e tudo mais, já ficava afetado também, né? Não tem como o torcedor esquecer totalmente uma grande derrota, não ficar muito feliz no momento de uma grande vitória. Isso aí não seria humano, né? Se fosse diferente. Então a gente acaba se afetando um pouquinho, mas em geral é bem tranquilo, mano. É bem tranquilo. A gente já passou por tanta coisa com o Cruzeiro, né? Eu, pelo menos, desde que eu criei aqui o 6x1, já teve 2 títulos de Copa do Brasil, já teve rebaixamento, já teve o clube vai acabar, já teve o clube sendo vendido, o clube renasceu, é o clube sendo vendido de novo e volta para a Série A e quase cai de novo, e aí a expectativa e final perdida que foi a Sula do ano passado. Então, assim, é tanto trem que a gente vive, né? É tanta uma loucura ali, né? Topos e vales de emoção que, cara, a gente só vai vivendo, mas a gente tenta aí separar as coisas e não, né, não ser insuportável nos momentos que o Cruzeiro tá mal. Por mais que a gente fique um pouco afetado, o resto do mundo não tem culpa, né? Então a gente tenta. Eu acho que eu até consigo de uma forma bem eficiente aí. As pessoas que convivem comigo é que poderiam responder melhor o questionamento. Mas obrigado pela pergunta, obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Deixa aí a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição e troca uma ideia aí, manda uma mensagem, comenta aí o que você achou de cada um dos assuntos que a gente abordou aqui, o que te chamou a atenção. Beleza? Então é isso, galera. Na segunda-feira, né, também conhecido como amanhã, a gente volta para a rotina das lives aqui no 6x1. Juízo, fiquem bem, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!